Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazermos uma reflexão sobre um conto terapêutico sobre autoaceitação. E eu vou ler para você esse conto. Era uma vez uma concha do mar muito bonita. Ela tinha alguns raios amarelos em sua casca e por isso, mesmo quando estava no escuro, esses raios brilhavam e chamavam a atenção. Mas ninguém na família era assim. Por isso, não demorou muito para que colocarem o nome dela de Sol, já que esse efeito que ela tinha fazia todo mundo se lembrar do Sol. Apesar de seus raios brilhantes que chamavam a atenção, Sol era muito tímida. Achava que por conta desses raios tinha algo de diferente com ela e por isso ficava em um cantinho bem escondida lá no fundo do mar, observando sua família, fazendo suas leituras, imersa em seus pensamentos e reflexões. A Concha-Sol tinha uma prima muito sapeca, que não parava quieta e que geralmente era o centro das atenções. Essa concha era tão agitada que até incomodava as pessoas e algumas vezes, apesar de as pessoas gostarem desse jeito espevitado dela, pediam: Concha Espoleta, por favor, pare um pouco. Ela se movimentava tanto no fundo do mar que a areia ia subindo, subindo, e a visão da família ficava embaçada. A água ficava turva com aquela confusão e todo mundo ficava tão ocupado tentando fazê-la parar que ninguém se via mais. Ficavam todos por conta da espoleta. A Concha-Sol era tão diferente, tão quieta, que as pessoas se perguntavam: como elas podem ser conchas da mesma família e serem tão diferentes? Elas deveriam ser iguais. Nasceram juntas, foram criadas juntas, tudo do mesmo jeito. Será que a Concha-Sol está se escondendo do mundo? Será muita timidez? Um dia, querendo ajudar a Concha-Sol a se relacionar melhor com as pessoas, a ficar mais desinibida como a Concha Espoleta, a família fez uma surpresa. Em uma festa, chamaram a Concha-Sol, que era muito tímida, e pediram: Concha-Sol, você sempre lê tantos livros, poesias, recite uma poesia para nós. A Concha-Sol se sentiu tão apavorada com a situação e pensou: gosto de participar de pequenas reuniões e não de falar assim para tanta gente. E agora? E se eles acharem a minha poesia muito simples? Será que eu terei que movimentar a água igual a concha espoleta para ter a atenção deles? Mas eu não sei fazer isso. E também não quero ser assim. Eu gosto de calma, paz, tranquilidade. Não gosto de ser o centro das atenções. A Concha-Sol deu um grito e saiu correndo. Trancou-se em seu quarto e não quis falar com mais ninguém. A família ficou sem saber o que fazer com aquela atitude e brigou com ela. Eles a questionavam: por que você não é igual à Espoleta? Você é muito diferente. Não sabemos lidar com você. O tempo foi passando, a família sempre falava isso para Sol. Sol ficava angustiada e pensando que realmente havia algo de errado com o seu jeito de ser, que ela tinha de ser igual à Espoleta. E isso a foi deixando muito triste, desanimada, sem vontade de conversar com ninguém. Afinal, pensava, se eu não sou igual à Espoleta, não sou interessante. O que eu tenho para oferecer? Vou dar um jeito de ir embora desse lugar. Vou encontrar uma outra família, outros amigos para conversarem comigo
e poder ser quem eu realmente sou. Mas Sol tinha muito medo de se mostrar como realmente era. Tinha medo de não ser aceita. Então, fez um pequeno recife em torno de si e não deixou que ninguém se aproximasse dela. Pensou: já que todos só me julgam, só me comparam com a espoleta, eu vou viver sozinha. E os raios amarelos da sua casca começaram a se apagar de tanta tristeza. Tomar essa decisão foi muito doloroso. Como o sol não queria contato com ninguém, ela, que já amava ler, fez dos livros seus grandes amigos e únicos companheiros. Ela pensava: ah, os livros! Os livros são excelentes amigos, não nos julgam, não são barulhentos, nos contam histórias muito parecidas com as nossas. Olha que engraçado! Será que todo mundo está em uma constante luta? E, em um de seus livros, uma reflexão chamou sua atenção. Na vida, alguns caminhos precisam ser feitos individualmente. E isso vai nos causar um medo muito grande. Precisamos de espaço e tempo para que possamos descobrir a nossa essência, o que é realmente importante para nós. E isso, muitas vezes, pode levar toda uma vida. Várias vezes, quanto mais a gente olha para dentro, mais perguntas surgem, e muitas delas ficam temporariamente sem resposta. Só lá na frente vamos ter a capacidade de compreender. Porque viver é isso, ter mais perguntas do que respostas. E isso que é bonito na vida, porque são as perguntas que nos fazem caminhar, e não as respostas. Conforme Sol lia mais e mais livros, começou a perceber e entender que é importante olhar para si mesma e cuidar de si. A individualidade é importante e muitas vezes a individualidade precisa ser conquistada. Não somos todos iguais. Em um sobressalto, falou em voz alta: sim, conquistada. Sol percebeu que muitos dos seus problemas vinham do fato de ela não se aceitar como diferente. Se não me aceito diferente, como a minha família vai me aceitar? Se eu me julgo o tempo todo, se nunca me considero boa o suficiente, como vou me relacionar com os que estão ao meu redor? Precisamos uns dos outros para viver, e ninguém é perfeito. Nas histórias que lia, foi percebendo que os personagens não conseguiam viver sozinhos o tempo todo, e que muitos cresciam e vinham e tinham um final feliz. No conflito, no relacionar-se com as pessoas. Sol percebeu que conflitos não era falta de amor, muito pelo contrário, e que quanto mais se aceitava, mais entendia o medo das pessoas de ser diferente das outras e que realmente é um desafio ser autêntica. E olha que interessante, quanto mais eu pareço diferente, mais as pessoas querem se aproximar, apesar de nem sempre me entenderem. Então, conforme Sol ia se conhecendo e ampliando seu olhar por meio dos livros, cheios de histórias com personagens e dilemas tão semelhantes aos dela, aquele Recife que havia construído em volta de si mesma foi se desfazendo. Os raios amarelos na sua casca, aos poucos, voltaram a brilhar. A Concha-Sol se sentia tão feliz por dentro que toda aquela angústia e tristeza de outrora, se transformaram em lindas pérolas. Sim, pérolas.
Sol as compartilhava com todos os que se aproximavam, fossem eles desconhecidos ou familiares. E quanto mais ela se permitia compartilhar o que tinha dentro de si, mais pérolas surgiam. Sol descobriu que quando nos cuidamos, aceitamos nossas qualidades e dificuldades. Quando aprendemos a nos amar, tudo que está ao nosso redor se transforma. Então, Sol concluiu: espere, não foi o mundo que mudou, mas sim o meu olhar. Esse conto é muito interessante e faz a gente refletir. Por isso, escreva num papel quais são as suas melhores características. O que se sobressai em você? Isso que é importante. E depois fique com isso. Sejam boas ou negativas, não importa. É a sua característica. Isso faz parte de você. Pense sobre isso. Até mais. Tchau, tchau.